faça uma reforma íntima. O que é uma reforma íntima? Como você reforma uma casa mesmo, né? Reforme a sua casa, né? A sua estrutura psíquica. Então esse programa ele vem exatamente para ajudar a gente a ir lá nesse inconsciente e adequar, ajustar as configurações que estão lá e que comandam a nossa vida. Não sei se vocês já leram isso, mas a neurociência nos fala que cerca de 88 a 95% da nossa realidade, da nossa rotina, é totalmente guiada pelo nosso inconsciente. Então, do nosso inconsciente que vibra, o que atrai a nossa vida, né? O que a gente tem hoje ao nosso redor, é fácil a gente saber o que tem no nosso inconsciente, só você olhar ao redor. Quando você olha ao redor, a sua realidade, ela espelha o que tem no seu inconsciente. Principalmente as coisas que você não entende, quando você fala, nossa, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Né? Por que eu atraio esse tipo de circunstância? Por que acontece esse tipo de coisa comigo? Aí, certamente, é um viés do inconsciente que você ainda não conseguiu acessar, porque o inconsciente é o nosso mecanismo de defesa. Isso significa o quê? Que essa informação está encapsulada, ela tem camadas e camadas em cima dela. Então, esse programa ele vem exatamente para ajudar a gente a começar a liberar essas camadas, né? Nesse lugar profundo da psique, que é o nosso inconsciente. É um programa, né? Uma jornada que a gente vai fazer por 30 dias. 30 dias consecutivos, você vai todos os dias ter uma atividade para fazer e você vai observar como essas camadas vão sendo removidas. E a gente não tem outra maneira da gente fazer isso. Qualquer outra maneira, ela é cirúrgica, ela vai ali e faz uma coisa específica. Mas para você fazer aquela reforma geral, a gente precisa desse trabalho constante, desse compromisso com a gente mesmo. Por isso esse programa diz, crie uma intimidade com você. Crie um relacionamento com você mesmo. Desenvolva um relacionamento com a pessoa mais importante da sua vida. Você desenvolva um relacionamento com a pessoa que está 24 horas por dia, a vida inteira com você. Então, se tem um relacionamento que você precisa investir, e investir pesado, investir forte, com toda a sua energia, é com você mesmo, no seu próprio relacionamento. Então, Reforma-se, ele vem para te ajudar nesse lugar. E a gente vai trabalhar profundamente esse lugar do inconsciente, onde essas primeiras informações foram sendo colocadas e esse sistema começou a ser configurado. Então a gente ouve muito falar sobre um termo que chama criança interior, né? Criança interior nada mais é do que uma instância dentro da nossa psique, que é esse lugar onde todas as informações da nossa primeira infância, da barriga da mãe, né? Desde que a gente estava sendo gestado pela mãe, depois dessa primeira infância, geralmente ali, né? Vai até o começo quando a gente entra na adolescência. Durante a adolescência isso é fortalecido. Né? Normalmente a gente não tem memórias novas, né? Com raríssimas exceções, e sua grande maioria é fortalecida o que aconteceu lá na nossa primeira infância. E aí a gente pergunta, nossa, mas por que isso? Por que todo mundo tem isso? Gente, porque o nosso sistema, a gente nasce, toda criança, ela é um HD em branco. Né? A gente vem, obviamente, com toda a informação ancestral, ela já vem pré-definida. Mas quando a gente nasce, nossa psique está ali, ó, zerada. A gente nasce com uma única habilidade. Toda criança, ela nasce com uma única habilidade. A gente não sabe fazer nada quando a gente nasce. Zero. Nenhuma criança nasce sabendo alguma coisa. Então, nenhuma criança nasce, meu Deus, eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou feia, ninguém me ama, e eu isso. Nenhuma criança. Se você tem esses registros, é porque em algum momento você entendeu isso. Não é que aconteceu, não é que te ensinaram, você compreendeu dessa forma, né? Em alguma circunstância da sua vida. Então, quando a gente nasce, a gente traz uma habilidade, nenhuma experiência, né? Então, uma habilidade que é aprender. Uma vez que a gente tem a habilidade de aprender, a gente nasceu, já leva um tapinha ou um chacoalho, já aprende a chorar, aprende a respirar, depois aprende a comer, aí vai embora, vai aprendendo a dormir, vai aprendendo. E você vai aprendendo tudo que você sabe hoje, alguém te ensinou. E você sabe muita coisa boa. Se você for relacionar, a grande maioria das coisas que você sabe são coisas excelentes. Te ensinaram a expressar a tua fome, seu desejo, eu tô com frio, eu tô com fome, andar, falar, escrever. Tudo que você faz hoje, alguém te ensinou, certo? E só que a gente foi educado dentro de um sistema que, obviamente, as pessoas também não tinham todo esse preparo, né? Então, às vezes, a gente tinha pais ou cuidadores que também passaram por muita dificuldade na sua infância, que também não receberam toda essa instrução, né? A forma adequada do gerenciamento que deve ter uma criança, porque uma criança ela não precisa só da comida, né? Ou de ser limpa e bota para dormir. Não é só uma necessidade física. A criança ela tem uma necessidade emocional, né? Então, ela tem a parte física e a parte da alma. Muitas vezes, a gente é negligenciado no cuidado físico e no cuidado com a alma. Muitas vezes a gente recebe o cuidado físico, né? Tem a comidinha, tem alguém que trata, tem alguém que bota pra dormir, tem alguém que faz esse cuidado, mas emocionalmente, essa parte da alma, às vezes não, né? Alguns têm a sorte de ter os dois, e assim vai, né? Então, todos nós passamos por N situações, né? Se você for relatar a sua infância, certamente você vai trazer, se a gente fizer uma hipnose, né? Fazer uma regressão, certamente você vai voltar para lugares em que você foi incompreendido, em que você não conseguiu se expressar, em que você teve alguma circunstância que provavelmente deixou algumas marcas aí dentro e isso se reflete no seu dia hoje. Então, isso vai acontecendo
equivocadamente, às vezes a gente compreende, né, emocionalmente, como uma criança ela não tem discernimento, né, ela só vai pelo emocional, então muitas vezes a compreensão ela é distorcida, né, porque às vezes o seu pai tem uma razão para agir de certa forma, às vezes a mãe também, e a gente não compreende quanto criança. A gente recebe um grito ou não recebe aquela atenção e simplesmente entende que não é adequada, que não é amada, né? E às vezes a gente não entende, que às vezes a mãe pode estar ocupada, pode estar doente, pode estar, enfim, né? Muitas coisas acontecem. E às vezes é realmente porque ela não tem isso para dar, né? Então acontece de absolutamente tudo aqui. Às vezes a gente entendeu que para a gente receber esse cuidado, essa atenção, né? A gente precisa dar algo em troca. Isso é muito comum também, né? Então você cresce um codependente, né? Você tem que criar uma necessidade em alguém, né? Para poder você ser útil na vida daquela pessoa, para poder ter uma necessidade, para ter uma troca, né? A gente entende equivocadamente, né? É o que a gente é na vida. E aí esse quem somos nós hoje, ele é muito, muito pautado nessa forma que a gente entendeu na nossa infância. Como a gente tinha que se apresentar, né? Perante os adultos. Porque os adultos, né? As figuras de autoridade na nossa infância, independente de quem foram, da forma como eles agiam, eles são a autoridade. Eles eram a lei. Então, que seus pais ou cuidadores, né, faziam ou diziam, naquela época, né, que você era uma criança, ali não tinha discernimento disso. Isso é legal, isso não é legal, isso é certo, isso é errado. Não existia. Qualquer coisa que era dito ali, você simplesmente entendeu como sendo lei. E isso ficou configurado lá no teu inconsciente. Então, hoje, se você olhar para a tua vida, várias coisas, isso todos nós. Eu aposto que na sua vida tem muitas dessas questões. Se você olhar ao redor, tem várias coisas que você gostaria de mudar. Tem várias coisas que acontecem que você não sabe por quê. Por que eu sempre faço isso? Repetidas vezes meus relacionamentos não dão certo. E eu não desenvolvo aqui. E eu tenho dificuldade com a estima. E eu tenho isso. E eu não tenho autoconfiança. A gente percebe claramente, assim, uma necessidade de agradar. Ou você ter que dar para receber. Enfim, você vai observando várias dinâmicas na tua vida adulta que fazem você entender, se você prestar atenção, vigiar e orar. E se a gente prestar atenção ao nosso redor, a gente faz uma boa ideia do que tem no nosso inconsciente. Isso porque a gente equivocadamente entendeu algumas coisas que hoje não se aplicam à nossa vida. Então este programa, ele vem para fazer esse trabalhinho, né? De ir lá e reconfigurar isso aí, né? Redefinir esse relacionamento, né? Alguém te ensinou o que você era, ou você aprendeu, entendeu o que você era. Agora você mesma vai lá e vai fazer isso. Você vai lá e vai entender quem você realmente é. E aí daí você vai ver a beleza que existe em você. E esse relacionamento, esse auto-amor, essa autotransformação que você desenvolve com você mesma, é sem sombra de dúvida a melhor coisa que você pode fazer. O investimento em você mesmo é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E uma vez que você criou um relacionamento sério com você, um relacionamento duradouro com você, que você é a sua melhor companhia, que você se ama incondicionalmente, a partir daí você pode fazer isso do lado de fora, porque transborda. Você nunca vai ter um relacionamento feliz com alguém fora se você não tem um relacionamento feliz com você mesmo. Você nunca vai conseguir amar alguém fora se você não se ama. Você nunca vai conseguir respeitar alguém fora se você não se respeita, né? Você nunca vai conseguir estimar, olhar, admirar alguém, né? Sem ter inveja, sem ter um peso naquilo, se você não faz isso internamente. Então entenda, o dentro rege fora. O que você não tem em você, você é incapaz de dar, incapaz de desenvolver fora. Então a gente vive nessa ilusão, né, de achar que o fora vem e nos complementa, mas é o contrário. É o nosso interior que transborda e a gente se conecta com esse exterior. Então o programa Reforma-se é exatamente isso. Durante 30 dias, diariamente, você vai aprender ferramentas, maneiras e vai se desenvolvendo. E depois de poucas semanas, 1 ou 2 semanas, eu já noto uma diferença gigantesca. E é uma coisa de poucos minutos por dia, não é uma coisa difícil, mas precisa de um compromisso, precisa que você queira realmente desenvolver um relacionamento. Assim como você investe num namoradinho novo, numa namoradinha nova, invista em você primeiro e você vai ver que o resultado é muito mais satisfatório. Te vejo lá.